Bom, então boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro online do curso Moda Lab+, do Instituto Ecotesse, uma ONG que há mais de 20 anos promove a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, contamos novamente com o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de Moda e Empregabilidade, trazendo profissionais inspiradores de diversas áreas, que compartilharão as suas histórias, experiências, visão de mercado e principalmente os seus questionamentos sobre o futuro da moda. E hoje vamos receber a Ana Fernanda Souza, é jornalista e palestrante do TED Rio Vermelho, em 2018, com a palestra O Consumo Consciente Não Vai Salvar o Mundo. Ela é coordenadora de diversidade e do Comitê Racial do Instituto Fashion Revolution Brasil, braço brasileiro do maior movimento ativista de moda no mundo. É também mestra em Estudos de Cultura na Facom, na UFBA, de 2010, especialista em meio ambiente e sustentabilidade, na Fundação Getúlio Vargas, em 2022, e multiplicadora do Sistema B Brasil 2022. Então, seja bem-vinda, Ana. É um prazer receber você. E a gente gostaria que você começasse compartilhando um pouco da sua trajetória para nós. Ok, obrigada, Giovana. E aí, pessoal? Boa noite para todo mundo. Meu nome é Ana Fernanda. A Giovana já fez um bom resumo aí desse caminho, né? Meu nome é Ana Fernanda Souza. Eu sou jornalista de formação. Estou falando de Salvador, vocês devem ter percebido pelo sotaque. O Instituto Fashion Revolution hoje tem profissionais em todo o Brasil, de norte a sul. Então, eu trabalho no Fashion Revolution, que é uma organização baseada em São Paulo, mas eu trabalho à distância de Salvador, né? E a gente acha que isso contribui também, né, para uma diversidade de olhares, né, para um maior enriquecimento mesmo, né, da riqueza cultural que o país da gente tem. Bom, a trajetória acadêmica, né, que nem sempre é a mais importante, no meu caso eu acho que não é mesmo, né? A Giovana fez aí um pequeno resumo. Eu sou jornalista de formação, mas eu acho que o que mais me formou e o que mais me ajudou a fazer o que eu faço hoje, que é trabalhar com projetos sociais, embora eu também trabalhe como jornalista, uma coisa não viabiliza a outra, né? Mas o que mais me ajudou a trabalhar com projetos sociais foi justamente, desde muito cedo, estar conectada a grupos, né? A grupos de igreja, a grupos culturais, ao grêmio da escola. Isso me ajudou, assim que eu entrei na faculdade, poder enxergar as organizações sociais, né, as ONGs, como meios de possibilidades de trabalho, né? Enquanto meus amigos achavam muito esquisito estagiar numa ONG, né? Eu trabalhava numa ONG, imagino que com um projeto parecido com esse que vocês passam, né? Eram 30 adolescentes, 15 de manhã, 15 de tarde, e a gente organizava atividades para eles sobre como usar a comunicação, né, os meios de comunicação populares para empoderá-los, para criar novas formas de estar em comunidades, né? Era uma ONG fundada por uma jornalista também, tinha muitos comunicadores, muitos jornalistas, eu era uma estagiária, mas eu muito rapidamente entendi que aquilo era uma possibilidade de trabalhar, e aprendi muito nisso, né? Aprendi muito com projetos como esse, me formar, entender como o mundo funciona, como o Brasil funciona, como a minha cidade funcionava. Eu fui uma adolescente, né, tive um momento da minha adolescência, né, de classe média, então foi muito importante conhecer outras realidades, não ficar ali naquela bolha, né, de achar que todo mundo funciona daquele jeito, né, como a minha experiência classe média funcionava, né. Enfim, foi formativo, foi educativo mesmo, né. Então, acho que eu posso já fazer essa conexão aqui com a gente, que vocês estão passando aí por uma experiência bacana de estar em projetos, né? De ter uma experiência educacional que a escola às vezes não dá, infelizmente, e que às vezes o curso técnico ou a formação superior também não dá, né? Esse lugar aí do projeto social, da organização social, ele é muito rico, muito, muito interessante. Estou aqui com uma colinha, viu, gente? Espera aí.
Assim, queria fazer um combinado com vocês, que é, a Giovana falou aí que eu sou palestrante, mas eu sou muito melhor conversante do que palestrante, tá? Então, não sei como que é o combinado de vocês, se vocês podem interromper, se vocês podem falar, mas eu já queria deixar aberta aqui a possibilidade de quem quiser falar, perguntar, interromper, perguntar alguma coisa enquanto eu falo, não tem nenhum problema, né? Acho que flui, Ana, eles inclusive, muito. super podem falar, viu, gente? Aliás, a gente sempre pede para abrirem a câmera, para a gente poder falar olhando para todo mundo. Mas é esse momento aí meio de transição de trabalho para casa, sabe, Ana? E muita gente está no transporte público, indo para casa, no carro, e aí muita gente não abre a câmera. Mas quem quiser colocar as perguntas, colocar no chat, eu posso ir lendo para a Ana também. A gente pode fazer Tá, dessa tá. forma, sem problema. Não, bem sei, eu estou aqui na universidade agora. Se vocês vissem aqui o meu entorno, vocês devem estar ouvindo barulho de carro, tem um ponto de ônibus ali, eu estou sentada numa escada no chão, encostada aqui no vidro da universidade. Então, totalmente momento de transição esse que a gente está vivendo agora, esse horário é isso aí. Né? Então, voltando aqui, né? Então, essa é a minha trajetória, assim, né? Eu já vejo essa conexão aqui entre a gente, né? De como esses projetos, né? Tanto para quem trabalha, como para quem está neles, né, vivencia como aprendiz, né, como jovem participante, são muito ricos, né? Muitas vezes depois eu tive a chance de trabalhar com jovens de quem eu era monitora, né, que era a palavra que a gente usava, né? Eu era educadora, eu era monitora, e dali a um tempo eu comecei a trabalhar com aquela pessoa, né? Às vezes eu estou gravei semana passada, foi semana Fashion Revolution, eu fui chamada para gravar um podcast. Cheguei lá, o cara da técnica era um adolescente que era jovem lá na organização que eu trabalhava, sabe? Então, são encontros que a gente faz para a vida, né? São conexões que duram, assim, né? E que valem muito a pena, assim, são muito emocionantes de ser feitas. Bom, então isso foi, né, a minha trajetória, né? Eu sou jornalista, trabalhei em jornal impresso, sempre foi o meu desejo, né? Quando eu era uma estudante ainda, lá no ensino médio, gostava muito de escrever. Então, nossa, quero escrever um livro, quero ser jornalista. Eu gostava muito do jornal impresso. Então, trabalhei no jornal impresso, trabalhei no que a gente chama de assessoria de imprensa, né? Que é esse lugar que é um jornalista que ajuda a organização a aparecer mais na mídia, na imprensa. Eu faço isso ainda hoje. Mas, realmente, os projetos sociais foram, as ONGs, né, foram um lugar por onde eu passei mais, né? É onde eu tenho mais experiência e é o que me levou para o lugar que eu ocupo hoje, né? Hoje eu sou coordenadora de diversidade, né, do Instituto Fashion Revolution Brasil, que é uma organização brasileira, mas inspirada no movimento que nasceu em Londres. Então tem esse nome aí meio chato, né? Meio Fashion Revolution, enfim, é a revolução da moda, mas a gente usa o nome em inglês, que é o nome que foi criado, né? Que foi inventado. Então, daqui de Salvador, o Fashion Revolution, ele não é uma organização de movimento negro, né? É importante dizer isso, ele é uma organização em que a maioria da gestão é composta por pessoas brancas, e justamente por isso as coordenadoras entenderam, né, em determinado momento, há alguns anos atrás, que era preciso cuidar desse tema, né, da racialidade, porque não haverá, de fato, uma revolução na moda como a gente espera, né, que é uma revolução sistêmica, uma revolução que faz da moda um segmento melhor para todas as pessoas e para o planeta, se não houver um cuidado, né, uma atenção à questão do racismo, né, dito de forma muito simples, né, racismo existe, a moda ela é um segmento racista, e se a gente quer uma transformação na moda, a gente precisa olhar para isso. Ponto. Né? Nenhuma transformação, nenhum projeto, nenhuma experiência que proponha uma moda diferente e não paute racismo, ela será completa. Né? Ela será bastante incompleta, na verdade, se ela não pautar o racismo, porque toda a estrutura de poder, né, racial se reproduz na moda. Né? Na forma de apropriação cultural, na forma de pressão estética, né? De dizer que pessoas negras são feias, né? De que pessoas indígenas são feias, de que apenas pessoas brancas são bonitas, né? A moda reproduz isso. Entre outras questões que a gente pode ir aprofundando daqui a pouco, até à medida que vocês forem perguntando, vou deixar esse suspense aí para ver se a galera se anima para perguntar. Né? Então, o que eu faço na coordenação de diversidade? Eu coordeno um comitê que chama de comitê racial, né? Que é formado por outros ativistas, para que a gente faça atividades, por exemplo,
Durante a semana Fashion Revolution, que teve semana passada, vixe Maria, que teve semana passada, para pautar a racialidade na moda. Eu coordeno uma experiência que chama Escola de Moda Decolonial, né? Eu atuo nessa coordenação acadêmica, que é uma escola mesmo, é um espaço formativo, em que a gente fala sobre racialidade, sobre decolonialidade, né? Que é um pouco mais do que racialidade. A decolonialidade, nós fomos uma colônia, né? Portugal e muitos países da América Latina também. Então, a decolonialidade é tudo que desfaz esse pensamento colonial, colonizador, né? O classismo, o racismo, né? As opressões de gênero, as opressões de orientação sexual e sexualidade, o capacitismo, tudo que questiona isso, a gente pode também, de um jeito, né, mais simplificado, chamar de decolonial, né? Tudo que questiona a cultura como a gente conhece, né? Então a gente vive numa cultura em que capacitista, né? Que exclui pessoas com deficiência, uma cultura que é branca, uma cultura que exclui pessoas pobres, uma cultura misógina. E a escola de moda decolonial propõe discutir esses assuntos a partir da moda, né? A partir, por exemplo, de moda feita por pessoas indígenas, de moda feita por pessoas trans, de moda sem gênero, né? A moda gênero, né? Que é uma possibilidade também, né? Porque existe roupa de mulher, roupa de homem, né? Tudo é roupa, né? Por que a gente tem que dividir as coisas assim, desde que a gente nasce, né? Roupa de menino, roupa de menina. Então, esse é alguns trabalhos que eu faço no Fashion Revolution, né? Como coordenadora de diversidade, né? É pensar formações para que a moda se desconstrua e para que a gente possa, de fato, fazer uma revolução que seja antirracista, né? Ou que pelo menos debata racialidade. Ô, Ana, a Muito Tati aqui bom. está me lembrando que a Paloma Gervásio, ela deu uma aula aqui para os alunos no início do curso sobre moda decolonial e ela também faz parte, né, do comitê do Fashion Revolution. Paloma Gervásio foi a coordenadora anterior do Comitê Racial, né? Eu fui, inclusive, já participava do Comitê Racial, quando ela foi a segunda coordenadora. Quando a Paloma era a nossa coordenadora. Ela é uma mulher incrível, né? E que bom que vocês tiveram essa possibilidade de conversar com ela. Hoje ela não está mais no Comitê Racial, não está mais no Fashion Revolution, né? Ela, enfim, faz muitas outras coisas na moda, né? E a gente conta muito com ela, inclusive, como uma pessoa inspiradora, né? Uma pessoa que tem uma palavra, né? Um ser humano incrível, enfim. Que bom que vocês tiveram a chance de conversar com a Paloma. Ela realmente é uma mulher muito especial, muito incrível. Muito, muito. Eu aprendi muito com ela. E é uma honra de verdade, assim, né, ter podido sucedê-la no Comitê Racial. Ela era coordenadora até o ano retrasado. É, assim, aí tem uma outra questão aqui, né, sobre isso. Então, eu faço esses trabalhos, aí tem que atitudes, que atividades eu desenvolvo no dia a dia, né? Foi um pouco isso que eu fui falando, né? Sou mais grossa, mais chata. Bom, é, o que eu mais faço, principalmente, né, a principal função do comitê hoje, ela é educacional, né? Então, isso tem muita conexão com os trabalhos que eu falei com vocês, né? Que foi muito formativo para mim trabalhar em projetos sociais antes de fazer o que eu faço hoje, né? Porque no jornalismo puro, simples, assim, na faculdade, né? A gente não aprende, sei lá, a falar como eu estou falando aqui, né? A conduzir atividades educacionais, a pensar um programa de uma escola, né? Tem profissionais para isso, que são pedagogos, né? Na universidade isso é tema de outra formação, né? De outras áreas. Mas ter passado por essas organizações, né? Me deu a possibilidade de estudar com outras pessoas, de trabalhar, por exemplo, com pedagogos, né? Com profissionais licenciados, né? Professoras e professores, e de, inclusive, ver os potenciais educacionais da comunicação, né? A grande comunicação de massa, ela não é assim muito educativa, né? Ela é bem deseducativa, muitas vezes. Mas eu tive a possibilidade de entrar em contato com esse outro lado da comunicação, né? Que é realmente de uma comunicação para a coisa pública, para o bem público, para que as pessoas se informem e possam tomar decisões melhores nas suas vidas, né? Das possibilidades educacionais disso, né? Eu lidei muito com uma coisa que chamava educomunicação, né? Que é esse mix dos dois campos. Então, hoje é mais assim. Então, hoje eu consigo, né? Apesar de ser jornalista e não pedagoga, pensar no programa de uma escola, né? Porque, né?
no que seria legal, qual é a ordem ideal para poder tratar alguns assuntos, né? Ou como que eu posso organizar uma aula, como que eu posso falar das coisas de uma forma mais didática, né? Porque eu tive aí uma experiência de estar em projetos que lidavam muito com isso. E uma curiosidade, né, sobre isso aqui, eu sou jornalista de formação e a minha primeira tentativa de trabalhar no Fashion Revolution foi justamente como jornalista, né? Abri um cargo para comunicação do Fashion Revolution, mandei currículo, fiz entrevista e fui reprovada, né? E fiquei muito triste, assim, porque, nossa, eu sou jornalista, né? Eu sei fazer isso, como assim? Eu estudei, eu já era voluntária no Fashion Revolution, né? E eu falei, nossa, né? Fiquei triste mesmo, assim. E aí, tipo, menos de um ano depois, apareceu essa vaga, né? Que é uma vaga educacional, né? Na verdade, parecia uma outra vaga, mas que era uma vaga 100% educacional também. E eu não tive nem seleção, eu fui chamada meio direto, assim, sabe? E aí me falaram isso, nossa, a gente sabia que você era muito mais uma pessoa de projetos, né? De projetos educativos, do que da comunicação em si, né? E realmente foi a melhor coisa que aconteceu, ter sido reprovada naquela e ter entrado depois, né? Porque realmente eu me vejo muito mais trabalhando com projetos, né? Pensando em atividades, em aulas, em eventos que tenham esse caráter educacional. Então, acho que é isso, né? É o que a gente estuda, mas também é o que a gente faz, né? Então, eu sei que é muito difícil participar de coisas como voluntário, é até um privilégio, na verdade, porque custa caro, né? Ser voluntário em esses lugares, pagar o ônibus, tem que comprar um lanche para comer, tem que pagar o buzu. Mas se vocês tiverem a possibilidade, né, de ocuparem esse espaço, né, realmente vale a pena, no sentido de que o que a gente faz, né, o que a gente estuda é muito importante. Não estou falando de que a universidade não é importante, de jeito nenhum, né? O que a gente estuda é muito importante, mas o que a gente faz, às vezes, né, ganha essa preponderância assim, na nossa experiência, né, ganha espaço, né, vale muito a pena também. Né? O nosso portfólio não é só o currículo, estudou ali, aqui, então, onde, é também o que a gente fez e faz, né? Então, eu adoro fazer essas coisas, né? Adoro organizar atividades educacionais. Tem as partes chatas, tem, né? É, tem muita reunião, né? A gente trabalha online, então a gente tem muita reunião. Não gosto muito de reunião, mas né, às vezes eu sinto que eu não estou trabalhando, porque eu estou fazendo reunião demais com as pessoas. Mas, como a gente está remoto, a gente precisa participar. Tem uma coisa, já pulando aqui uma coisa, né? Que é um pouco assim das habilidades que a gente precisa. Organização, eu acho que é uma coisa assim muito. Quando a gente trabalha com educação, né, a gente tem que ser muito, no geral, né, mas também, a gente tem que ser muito organizado, tem que gostar muito de falar com as pessoas, ter muita paciência. Mas isso são coisas também fazendo, né? Fazendo a gente descobre que, às vezes, sei lá, tem coisas, por exemplo, que eu não gosto tanto. Por exemplo, organizar evento. Né? Eu descobri na vida, assim, depois de anos de Fashion Revolution, que evento me coloca num lugar de ansiedade muito grande. Eu não durmo, eu não Ainda mais como. quando você tá longe, né, Ana? É um negócio assim, tipo, cara, não dá. Assim, claro que dá, eu me organizo, eu faço, mas evento me dá muita ansiedade. Falar, né, dar aula, fazer palestras, é uma coisa que para mim é muito tranquila, né? Então, a gente descobre o que a gente gosta ou não gosta, às vezes muito mais experimentando, né? E vivendo do que, ai meu Deus, né? Pensando, ou do que estudando, ou, né? Meter mão na massa mesmo. Então, se vocês tiverem essa chance, né, de ser voluntário, de participar, façam, porque é muito bom. Né? E esses eventos da Fashion Revolution tem bastante aí? Como é que funciona aí onde você mora, na Bahia? Aqui comecei no Fashion Revolution voluntariamente, como voluntária, né, como representante do Fashion Revolution aqui em Salvador. Comecei em 2016, então esse ano foi a 10ª edição da Semana Fashion Revolution que eu fiz. Né? Uhum. E lá de 2016 para hoje, né, cresceu muito, né? A semana desse ano, que acabou no sábado, acabou no domingo, na verdade. É uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, inclusive, de falar, que com o tempo, a gente conseguiu formar uma rede de pessoas conectadas ao Fashion Revolution, que embora eu seja representante, né, eu seja a pessoa que assina lá o contrato do Fashion Revolution sobre isso, e as pessoas se apropriaram de um jeito tal que, quando a gente começou a planejar, algumas me disseram assim, olha, Ana, eu vou fazer isso, tá? Então me comunicaram. Lá no dia você vai e tá ótimo, né? Então, assim, eu Sim. tive pessoas que se apropriaram desse jeito. E, claro, teve coisas que eu meti mão, que foi eu que levantei, que eu fiz, mas tem muita gente também que apenas toma para si e faz, sabe?
E eu acho que o meu sonho lá, quando eu comecei em 2016, né, que era assim, olha, eu queria que Salvador tivesse um ecossistema para debater a moda sustentável. Eu posso dizer que hoje a gente tem, né? Hoje é um momento, 2025 é um momento em que se eu quiser me afastar desse cargo, né, como eu penso no futuro próximo, Salvador já tem essas pessoas que debatem isso, que conversam sobre isso, que pesquisam isso, né, sem que eu precise estar ali puxando, vamos lá, gente, é isso, sabe? A gente fez isso em 10 anos de trabalho, né? Sim. Construiu aí esse grupo. Então, sim, temos muitas coisas, felizmente, né? Não somos um polo produtor de moda, Salvador não é um polo assim, de produção, no sentido, a gente não tem fiação, né? A gente tem um grande evento, que é o Afro Fashion Day, que é em novembro, não é o tamanho do São Paulo Fashion Week, mas é uma semana de moda muito importante, no sentido de que ela celebra os criadores negros, né? Negras e negros. A gente não tem fiação, a gente não tem tecelagem, mas a gente tem produção, relativamente, sim, né? E temos problemas também de resíduo, né? Esses problemas que as grandes cidades têm, né? Somente do resíduo ligado a grandes eventos, carnaval, né? A gente fez, inclusive, uma Sim, mesa sobre sim. isso na semana passada, que era o resíduo têxtil fruto dos abadados de carnaval, né? Que são toneladas de camisetas Abadá. produzidas com resíduos dos abadados, que são descartados, né? Vão parar no fundo do oceano, no fundo do mar, vão parar nas praias, né? E que é uma coisa que a gente precisa debater como consequência da festa. E é uma coisa do turismo também, né, Ana? Que é uma coisa Sim, que as pessoas vão, olha, utilizam daquelas coisas, da matéria e deixam o lixo, né? Esse lixo têxtil fica no, onde vocês estão, né? Então é muito sério, né? acaba sendo muito predatório, né? O turismo, assim. Salvador vive muito do turismo, mas assim, esse turismo, tipo, a gente é uma moça, né? Esse turismo tem um lado também que é muito predatório, né? Muito problemático para quem fica. Né? E aí, né? Eu acho que isso serve como gancho para a gente discutir, assim, né? Que moda é essa que não se debate enquanto impacto socioambiental, né? Então, assim, se a gente tem uma produção de moda, né, que é muito conectada a turismo, assim, porque não é só o abadá, mas é também toda a produção de roupa para festa, o shortinho, a camiseta, o glitter, o acessório de cabelo, o acessório brinco, colar, tudo isso vira um boom, né, nos períodos de verão e pré-carnaval. E são roupas de baixa qualidade, no sentido assim, que são roupas de fibra sintética, que ao ser lavadas geram microplásticos, que são descartadas muito facilmente. A produção de abadá, ela tem um impacto humano muito grande, né? Assim, costureiras virando noite, trabalhando, recebendo muito pouco. A moda, ela tem impacto. Vocês devem estar debatendo isso assim, né? Mas assim, só um exemplo. Ela tem impacto da geração de matéria-prima até o descarte, né? Então, assim, a gente tem problema em todos os pontos da cadeia. Aqui a Bahia, pensando em Bahia agora, não só em Salvador, né? Bahia é o estado maior produtor de algodão do Brasil, e o Brasil é o maior produtor de algodão do mundo, né? Então a gente tem aqui um histórico terrível de luta fundiária, de terra grilada, de apropriação, de expulsão de pessoas indígenas dos seus territórios de origem, né, para a grande monocultura do algodão, né? E aí a gente ouve falar assim, ai, não, de algodão é sustentável, né? Porque o algodão, não, gente, não é. Não é porque de algodão não é mesmo, né? Sim. Então, a gente tem esse passivo aqui ambiental na Bahia, né? A gente tem esse passivo do resíduo, né? Lá na ponta, né? Que são os abadás que vão parar. Uma das atividades que a gente fez aqui no domingo foi justamente um mutirão de limpeza na praia, né? E aí a quantidade de roupa, né? Então, tem uma equipe que vai mergulhando, né? E tira sujeira do fundo do mar, aqui no Porto da Barra, perto até. E tem uma equipe que fica na praia mesmo, coletando. A gente acha roupa, a gente acha abadá, né? No fundo do mar. E até, então, assim, da produção de matéria-prima até o resíduo é um problema, né? Sim. No Fashion Revolution, que é o que eu queria compartilhar com vocês, né, especialmente, o meu trabalho é pautar isso do ponto de vista racial, né? Que é o impacto socioambiental, né? Então, assim, é não dividir ambiental de social, né? Então, assim, quando a gente fala que a moda desrespeita os direitos humanos e desrespeita, né? Isso é um impacto socioambiental, né? Porque o meio ambiente ele
quer dizer, ele pode até continuar existindo sem a nossa presença, assim, mas nesse momento em que nós estamos aqui vivendo no planeta, né, estamos aqui seres humanos e animais, etc., a gente está em interação com esse meio ambiente. Então, não convém separar, né? Porque senão a gente cai numa armadilha que é, não, a roupa muito sustentável, de algodão orgânico e não sei o que lá, e feita com trabalho escravo, né? Então, isso também não nos interessa, né? Sim. E ter uma roupa de viscose certificada, tralalá, vários, né? Vários adjetivos aí sustentáveis, só que foi feita por mulheres ganhando muito pouco, abaixo do salário mínimo, morando no emprego, né, em regime de servidão. Isso não nos Sim. interessa. Então, a gente precisa, né? Então, o meu trabalho é dizer, olha, tem 1000 impactos, né, ecológicos, né? A gente tem poluição dos mananciais, a gente tem uso de agrotóxicos, a gente tem resíduo, mas a gente tem um impacto muito grande que é nas pessoas. Né? E quando a gente faz o recorte racial e de classe disso, a gente vê que são as pessoas, e não é qualquer pessoa, são as mulheres, e não é qualquer mulher, são as mulheres negras, e não é qualquer mulher negra, são as mulheres negras e pobres. Né? São essas pessoas que acabam sendo assim, e a gente tem ainda, a gente aqui né, tem um novo desafio, né, um desafio contemporâneo, que são as mulheres negras pobres migrantes, né, que estão fora do sistema de proteção social do seu país, às vezes sem documentos, né, às vezes sem poder falar o idioma, né, sem conseguir se comunicar direito, e que acabam caindo, né, sendo cooptadas aí para os piores empregos da indústria da moda, né, de lugares marcas, né, que vendem roupas por um preço muito alto e que pagam muito pouco, né, pagam centavos para as suas trabalhadoras, né, que estão ali sendo a alma desse negócio, né, que estão ali produzindo as coisas que vão ser vendidas. Então, isso é uma questão, né, a questão trabalhista, né, a questão dos direitos trabalhistas na moda. E aí, convém falar um pouco sobre o Fashion Revolution, como o Fashion Revolution foi criado, né, talvez vocês conheçam essa história, porque semana passada isso se repetiu muito por causa da semana Fashion Revolution, mas Sim. que a Fashion Revolution nasce de um grande acidente na indústria da moda. E observem que esse acidente não aconteceu na Espanha, né, onde a Zara foi criada, né, não aconteceu na Holanda, que é de onde veio a C&A, né. Esse acidente ele acontece em Bangladesh, né, ele acomete pessoas racializadas, né, pessoas não brancas, que são as pessoas que morreram naquele acidente para fazer as roupas que a Europa, né, e a América do Norte vão vestir. Então, falar de moda e de uma mudança na moda sem falar disso é apenas falsear a questão, né? Sim. Ficar ali viajando como se diz, na matéria-prima, né? Porque a matéria-prima viscose certificada, algodão orgânico, couro de não sei lá o que, de abacaxi, de outras coisas, né? E não olhar para o principal, que é olhar para as pessoas. Sim. Eu acho, deixa eu olhar minha cola aqui, eu acho que eu já ultrapassei meu tempo, né, Gio? Eu posso continuar falando mais um pouquinho? Ou a Pode gente já sim. passa essas perguntas? Pode, vamos conversando. E tem uma pergunta que eu coloco aqui, que é um questionamento que eu sempre me coloco, assim, penso muito nisso, que é tem uma coisa que eu acho que é uma necessidade muito grande da gente romper essa lógica eurocêntrica mesmo, para tipo abrir para outras estéticas, né? Porque quando a gente pega assim marcas brasileiras ou marcas que já têm, né, um enfoque mais direcionado para nossa nacionalidade, tudo é outro jeito de pensar, né? Eu acho que a gente foca muito naquela roupa pastel, sabe? Que não tem nada a ver com nós, latinos aqui, brasileiros. E eu sinto que tem muito disso, assim, né? Essa herança colonial que a gente tem, né? Exatamente o que você estava falando no começo, né? Não, maravilhosa. Eu já vou seguir no que você falou aí, falando dos livros que eu quero sugerir para Ah, vocês, ótimo. tá? A Maravilha, gente já já vou vai colocar começando essa aqui. parada. Ó, o primeiro que eu quero sugerir é esse aqui, que chama Moda Ativismo, de Carol Barreto. Carol Barreto é uma designer e professora aqui da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. E isso aqui, esse livrinho, você vê que ele não é muito grande, tá? Ele é um trecho da
tese de doutorado dela. Na verdade, é um livrão que ela fez um recorte e é um livrinho, né? Virou um livrinho. Tem essa capa maravilhosa com esses grafismos que eu sou encantadíssima por isso. Né? Maravilha, já vou colocar o link aqui pro pessoal. E o que é o princípio assim, do modo ativista? O que a Carol Barreto fala, né? Que por muito tempo a moda, o mundo, né, e a moda como parte, né, desse mundo colonizado que a gente vive e tal, ele colocou nós, pessoas, né, negras, pretas, racializadas, indígenas, num lugar, vamos dizer assim, de feios, pessoas feias, né? Então, assim, a moda foi por muito tempo um sistema de opressão para esses corpos, né? E aí, quando as pessoas negras decidem fazer moda, né, elas, na verdade, elas estão se reescrevendo, sabe? É como se elas tivessem, é como se a gente estivesse assim, se redesenhando, se passando a limpo, se dizendo não para esse sistema que o tempo todo disse que a gente é feio, né? Porque eu estou produzindo uma moda para mim, né? Que faça sentido para mim, que fique bonita em mim, com as inspirações que eu quero, né? Então, por exemplo, Carol Barreto, a arte dela, né? Ela trabalha muito, por exemplo, com as rendas. Ela não é de Salvador, ela é de uma cidade do Recôncavo, aqui da Bahia, chama Santo Amaro. Tem uma tradição de rendas e bordados enormes, né? Então, ela usa muito isso, né? Nas coleções dela. Ela usa muito a inspiração do candomblé, porque ela é uma mulher de santo, então ela usa muito essas referências, né, para poder criar. Então, isso em si seria esse moda ativismo, né, que é uma moda que devolve essa dignidade às pessoas, essa dignidade que a moda tradicional tirou, né? Sim. Mas as pessoas negras podem recuperar essa dignidade, né, através da sua aparência também. Então, moda ativismo é uma delícia. Maravilhoso, já coloquei aqui. Deixa eu ver o que mais. Esse aqui chama Revolução da Moda. É o livro do Fashion Revolution, tá? Ah, que Eles legal. são artigos. Tem artigo da Carol Barreto e tem outros artigos também de outras pesquisadoras que falam de temas diversos na moda, desde tingimento botânico, o slow fashion, a moda inclusiva, né? Essa moda tem um maravilhoso aqui, né? Que uma mulher que eu amo chama Mari Pelle. O nome do artigo dela é O Mundo Não Precisa de Mais Roupas Novas, Precisa de um Novo Olhar. É o nome do artigo dela. Eu acho que é isso, a gente precisa ver a moda diferente. A gente não precisa comprar roupa nova. Sim. A indústria da moda, ela é uma indústria que, se hoje ela quebrar, tudo bem. Tudo bem não, né? Ia ser horrível, mas um monte de gente ia ficar desempregado, mas ninguém ia ficar pelado, gente. Todo mundo tem roupa para usar. Tem Todo roupa mundo. no mundo, assim, sabe? Não falta roupa. Então, É. tem que fazer roupa nova para o mundo. A gente precisa olhar esse segmento de um jeito diferente, né? Eu acho que o consumo, né, ele é um dos pilares aí da Fashion Revolution, né, do que a gente pode pensar como o principal causador do lixo, essa velocidade de consumo que a gente tem hoje nesse mundo capitalista maluco, né? Mas essa questão do consumo, inclusive, ela também é muito complexa de debater. É uma coisa até que eu falo no TED, né? Giovana falou no início que eu fiz um TED, né? Que é uma palestra que fica disponível na internet, lá daquele pessoal lá, enfim, do TED. E aí eu debato o consumo, é um assunto que eu gosto muito de discutir, que é consumo, né? E se a gente pensar bem, aí a gente vai ver assim, eu vi uma matéria sobre isso semana passada, saiu na BBC. Mas porque a solução para a indústria é as pessoas comprarem menos. Gente, a solução para a indústria não é as pessoas comprarem menos. Sabe por quê? Porque a quantidade de pessoas que compra muito, pense em pessoas que compram muito, tá? Essa quantidade de pessoas que compram muito, ela é mínima, sabe? Assim, que compra muito, que viaja de avião, que viaja de foguete, que são poucas pessoas que fazem isso. A solução não é comprar menos, a solução é igualdade social, né? É uma outra coisa, né? Porque, na verdade, o que a gente precisa é que mais pessoas consumam mais água, consumam mais comida, consumam mais remédios, né? Consumam mais moradias de boa qualidade. Isso que a gente precisa, né? Quem está consumindo muito é uma fatia, tipo, sabe, uma capinha. Mas quando a gente fala assim, não, tem que consumir menos, a gente está culpando os pobres, né? Porque, cara, eu perdi as contas de quantas vezes eu vi as pessoas falarem assim. Tá vendo aí? Porque as pessoas pobres ficam comprando na Shein. E é um horror essa Shein.
E, ok, o dono da Shein está ganhando milhões de, nem sei, dólares, ienes, nem sei qual é o dinheiro que ele está ganhando. Muitos dinheiros, né? Milhões de muito dinheiro. Mas a gente vai culpar as pessoas pobres, sério? Porque elas vivem, né? Vivemos em um mundo de pressão estética estúpida, né? Que diz, inclusive, que você, né? Sei lá, eu estava vendo o Jojo Todinho falando isso no vídeo hoje, né? E que ela fala que, bem feito que o cara que toma um esculacho da polícia porque o cara se veste todo errado, né? Quer dizer, a gente justifica um quadro da polícia, né? Aqui a gente chama baculejo aqui em Salvador, não sei como é que chama isso. A gente justifica um baculejo porque a pessoa está mal vestida, né? Entre aspas aí. As pessoas estão comprando roupa, né? E a gente vai culpar os pobres por isso, né? Então, assim, essa discussão do consumo, ela tem umas pegadinhas, assim, muito perversas, sabe? De culpabilizar as pessoas. Mas eu vi que subiu uma pergunta aqui e sumiu Subiu, aqui no celular. vou passar aqui para você. A Vamos ver. Ellen perguntou assim: Boa noite, Ana, tudo bem? Gostaria de saber sobre sua visão sobre as microtendências em meio de todas as problemáticas que você já citou. Microtendências. Muita tendência aquelas coisas do TikTok, é isso? Microtendência. Agora, antes era calça de cintura alta, agora virou calça de cintura baixa, sabe? Gente, isso me lembra, eu não trouxe esse livro, mas é um livro muito bom também, mas que fala sobre isso. Que chama História das Coisas, de Anne Leonardo. E aí ela fala sobre isso. Não é um livro sobre moda, mas é um livro sobre como as coisas são produzidas e são descartadas e a nossa relação com elas, né? E aí ela tem um exemplo que ela fala exatamente disso, né? De como a moda, outros segmentos também, mas a moda ela é muito boa nisso, né? Em criar isso que a gente chama de obsolescência programada, né? Então, seria assim, o nome técnico dessas microtendências. Então, hoje, aí ela dá o exemplo do sapato, né? Hoje o salto quadrado, ele é moda. Amanhã já não é salto, amanhã já é o salto fino, depois o salto quadrado de novo. De modo que a gente está sempre inadequado, né? Então, qual é o objetivo disso? É fazer com que a gente se sinta sempre inadequada, né? E sempre precisando comprar novas coisas. A tecnologia é muito boa nisso também, né? Então, assim, o celular que dura, tem prazo de validade para acabar, né? Os equipamentos que às vezes ficam, inclusive, sei lá, lembrando de eletrodoméstico agora, né? Que fica, inclusive, amarelado, né? E fica óbvio que ele é velho, né? E você fica ali, nossa, agora todo mundo está usando o inox, né? E o meu ainda é desse amarelo, que está ficando, né, meio velho, todo mundo está vendo que é velho. Mas eu diria que é isso, né? Essa micro tendência, né? E varia de geração para geração, né? Então, assim, eu peguei, quando eu era muito nova, a calça de cintura baixa, depois a cintura subiu e agora a cintura está baixa de novo, né? E eu tenho 45 anos. Tipo assim, é muito rápido. As coisas vão e voltam. Como isso é uma estratégia muito eficiente, né? E com as redes sociais, visualmente, ainda mais, de nos tornar sempre inadequados, né? E sempre precisando comprar uma roupa nova para não ficar muito óbvio que você está out, né? Que você está fora de moda ali e está desenquadrado da turma, né? Desenquadrado do seu meio, né? Da sua classe social, enfim. E as marcas como a Shein, né? As marcas mais baratas, captam isso muito rapidamente e reproduzem isso muito rapidamente. Não sei se ficou entendido, mas assim, Mas eu acho que é por aí mesmo, né? Porque tem muito essa onda, sei lá, TikTok, né? De repente sai uma nova tendência e aí já vem com o link, sabe, Ana? Já vem com o link ali para você comprar ali bem baratinho. E mesmo essa questão da ansiedade, assim, eu não sei se você já passou por isso, mas esse antes de dormir, que você vai dar uma olhadinha, deixa umas coisas ali no carrinho, sabe? Não sei se sou só eu, sabe? Eu faço isso às vezes. Eu acho que é desse mundo que a gente trabalha tanto e fica tão consumido com o nosso trabalho que tem aquela vozinha de que eu mereço comprar alguma coisinha, esse consumo que a gente tem, não só de roupa, né? Eu acho que entra em outras questões também, mas esse sistema que a gente vive, ele sempre acaba
escoando para isso, né? Para esse consumo do cansaço, consumo quando você está feliz, consumo quando você está triste, sempre acaba escoando para esse lugar, né? Eu falo bem sobre isso no TED, Gil. Inclusive esse exemplo, assim, né, de que a gente consome consumir é um estilo de vida, né? Então a gente consome para comemorar, sei lá, consome para expressar afeto, eu compro um presente para você, consome para ficar tô triste, então eu compro uma coisinha para ficar alegre. Né? Assim, o consumir, ele acaba sendo uma coisa que permeia a nossa vida. E eu acho que a gente tem que encarar isso sem moralismo, né? Não é que é errado consumir. Agora a gente precisa saber, consumir, o excesso de consumo, ele traz impacto na nossa vida, né, em termos de endividamento, né, e você fica meio preso naquela roda do trabalho ali para poder bancar isso. E traz impactos para o planeta muito severos, né? Eu estava respondendo aos estudantes, foi ontem. Estava fazendo um trabalho sobre moda, né? O pessoal de faculdade estava mandando perguntas para a gente no Fashion Revolution. E aí uma moça perguntou assim, mas você acha que as marcas sediadas na China já avançaram na sustentabilidade? Né? Eu respondi, olha, efetivamente não dá para saber, porque as marcas elas não são transparentes. As da China e as de qualquer outro lugar do mundo, tá? Não é uma coisa que a gente não sabe. O Fashion Revolution, inclusive, tem um projeto que chama Índice de Transparência da Moda. A gente avalia quão transparentes em termos do que as marcas dizem sobre o que elas fazem, né? E a marca tem programa de tratamento de água, a marca tem compromisso com desmatamento zero, a marca tem um programa interno para apoiar pessoas negras a continuarem no trabalho, né, a ascenderem na carreira. Poucas marcas são transparentes. Então, assim, isso não é um apontar o dedo para a China, porque nem a da China, nem a da Espanha, nem a da Holanda, nem a de Londres, nem a de lugar nenhum, né? No geral, não são transparentes. Mas uma coisa, com certeza, a gente pode dizer que é o volume de peças, né, que, por exemplo, a Shein produz, né, ele é muito nocivo, né? Não tem programa de sustentabilidade que dê conta de 1.000 peças novas por dia, 1.000 modelos novos por dia, que é o que a Shein tem hoje, né? A estimativa de venda da marca. Não dá, né? Não cabe mais, não tem. Em todas, assim, marcas de fast fashion que tem compromisso com algodão, até 2030 só teremos algodão orgânico. Gente, o Brasil vai ter uma fazenda de algodão orgânico para poder dar conta do que uma marca produz, né? Não dá, né? A gente tem que pensar muito seriamente no decrescimento, né? Mas, assim, é uma conversa muito difícil ainda de se ter, né? Mas é de viver de acordo com os limites do planeta. E pensar numa economia em que caiba isso, né? Que as pessoas caibam nisso, né? Em que a gente possa viver sem explorar tantos recursos naturais. Mas para que tem mais livro. Gente, quem tiver pergunta aí, 10 minutinhos para acabar nosso encontro. Por favor, aí podem ir falando aí no chat, ou que se quiserem abrir a câmera, levanta a mão, a gente vai colocando junto. Esse livro aqui, Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro. Ele é um livro muito bom. Agora, sim, tem um porém não, tem uma observação. Ele é um livro de uma mulher negra para pessoas brancas, né? Então, às vezes, a gente lê, se você é uma pessoa negra, você lê e faz, nossa, mas isso é óbvio, né? Mas pensa nele como a sua caixinha de argumentos para debater com pessoas brancas, né? Sim. Porque ele fala de coisas, né? Repente a sua branquitude, né? É muito bom. Damares comentou aí, né? Então, assim, ele é fininho também, ele é muito prático. Jamila fala de coisas da vida dela, da infância dela, sabe? Dá exemplos muito simples. E ele nos ajuda a pensar isso, né? Como que a gente vai precisar conversar, a gente vai precisar, a gente fala em aqui se aquilombar, né? E tá entre as pessoas negras, tá entre os nossos iguais. Mas se a gente quiser mudar de fato as coisas, a gente vai ter que estar onde as pessoas brancas estão, né? E a gente vai, inclusive o dinheiro está no meio das pessoas brancas, enfim, a gente vai ter que estar lá também, né? E conversar com elas. Então, assim, pensa nele desse jeito, né? É a sua caixinha de argumentos para discutir com a branquitude. Tem esse outro livro aqui, ele é um pouquinho mais complicado. Ele tem de graça na internet. Posso até depois Tá dando encontrar. para ver o título. Moda Afro-Brasileira, Design de Resistência da Luta Negra no Brasil. É grande, né? Da professora Maria do Carmo Paulino. Ele não é à venda,
mas eu sei que tem o link dele disponível na internet. Se você não achar, Giovana, eu posso procurar depois e te mandar. Show, por A favor. professora Maria do Carmo Paulino, ela é uma das grandes designers e pesquisadoras sobre moda afrocentrada no Brasil. Ele é um livro mais difícil, né? Um livro maior, mais grosso. Assim. Tem alguns exemplos de peças dela, deixa eu ver se eu acho aqui, de pesquisas que ela Ah, faz. nos livros abertos aqui da USP, dá pra gente baixar o Tem, PDF, tá aqui, achei. exatamente. Esse é um livro falei com calma, tá? Mas para a gente entender, né? Que quando a gente cria moda afro-brasileira, assim, tem muita gente que vem fazendo isso já há um tempo, né? A professora Maria do Carmo é uma dessas pessoas. Então, assim, a gente tem muito, né? Essa saber que a gente vem também, né? De uma linhagem de mulheres, né? Que estão fazendo isso, né? Que estão pensando esses temas, estão pesquisando isso. E a gente se encontre, né? A gente não está sozinho, né? E a gente também Sim, não está inventando a roda, né? A gente está aí sim. vindo parte de uma linhagem de pessoas muito importantes. E eu sinto que até a formação, né, Ana, eu acho que também está mudando, né? Porque quando a gente faz o nosso curso, desde criança, né? Estuda a história do Brasil, estuda história, tipo, é super eurocêntrico, focado sempre num cara, né? Tipo, vai estudar moda, sempre é tipo um cara branco que tá ditando as tendências, tipo, a história da moda, a gente sempre, tipo, lê, até hoje, né? Até pelo menos a minha geração sempre foi assim. E eu acho que hoje a gente, aqui no Moda Lab Mais, os alunos têm de 16 a 25 anos. Já é uma outra geração, né? É uma oportunidade, tipo, incrível, assim, que eu nem imagino como que é já ter esse leque, né, de informação, de livros, de tudo, assim. Eu acabei de terminar uma pós-graduação e mesmo assim, mesmo com as minhas professoras maravilhosas, sempre tive esse questionamento, assim, tipo, trazer mais mulheres, trazer mais pessoas diversas, trazer outros tipos de conhecimento, porque senão é sempre focado, tipo, nessa visão europeia ou norte-americana, né? Não, cara, é aquela coisa, parece que a moda foi inventada por um cara branco, né? Não dá a impressão, assim. Quer dizer, as mulheres costuram desde sempre, né? Todas as civilizações produzem vestimentas, artefatos, acessórios, e fica parecendo que foi um cara branco, francês, provavelmente, sei lá, que inventou a moda, né? E a gente fica estudando essa história da moda muito louca aí, focada na Europa. Então, de fato, a gente precisa se abrir para isso. E eu concordo com você, eu acho que hoje, né, por mais que a gente tenha muitos desafios, e a gente tem muitos desafios, né, do ponto de vista racial, é outra coisa, a gente tem referências estéticas muito mais interessantes. Eu sempre digo assim, gente, eu sou do tempo que Thaís Araújo fazia novela com cabelo alisado, entendeu? Você não tinha cabelo assim, as pessoas, né? Ou era muito curtinho, ou era alisado, ou era tudo preso, né? A possibilidade, mesmo aqui em Salvador, né? A possibilidade de usar um cabelo black, cabelo solto, né? Um turbante, era muito restrito, né? Era mal visto, né? Era coisa marginal, era coisa de gente muito pobre, que não tinha acesso a tratamentos estéticos, né? De alisar o cabelo, de colorir o cabelo. É, a, o ideal de beleza era das meninas da minha era ser paquita, né? Vocês imaginem, né? Que tragédia para a Sim. quantidade de meninas, né? Negras, adolescentes, né? Negras, pardas, indígenas nesse país. Então, hoje realmente a gente deu passos, né? Em termos de referência, nossa, acho que muito, muito grandes, né? Mas ainda precisamos, com certeza, avançar mais, né? Que a nossa aparência não seja apropriada por marcas, né? Mas que essa referência estética se traduza em direitos. Acho que talvez, certo, conquistamos um direito de existir, né? Enquanto aparência, isso é muita coisa, né? Conquistamos um direito de nos afirmar bonitas e bonitos, mas que a gente possa também conquistar direitos de existência, de né? Não só sobrevivência, mas de vivência, né? De bem viver. E, para não dizer, ai, Ana Fernanda só fala de pessoas negras, que saco. Não é isso. Eu vou falar também de pessoas indígenas. E quero sugerir esse livro aqui, que A Vida Não é Útil, de Ailton Krenak. Estou sugerindo Ailton Krenak porque eu gosto muito dele, óbvio, né? E porque talvez ele seja o nome mais conhecido, né? Dessa nova leva de autores indígenas aí. Mas a gente tem também o Schopenhauer,
né? A gente tem as autoras da... Eu acho que tem até um artigo delas aqui, deixa eu olhar. Da Escola de Moda é o Aporanga, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de falar com elas, mas que é Júlia Vidal, eu acho que tem aqui. Meu Deus, sumiu. Só um Olha, eu só estou minutinho. compartilhando o link que não é da Amazon. Mais um boicote importante para gente. Aqui, ó, nesse livro que eu mostrei mais cedo, tem um artigo de uma moça chamada Júlia Vidal, que ela é da Escola de Moda EUA Poranga. EUA é EWA, e Poranga é Poranga mesmo. E o nome do artigo é Os Africanos e Indígenas que Existem em Nós Brasileiros. A EUA Poranga debate muito essa questão multicultural na moda, né? Então tem o Krenak, mas também tem o Copenaua, tem a Wanda Witoto, que é uma designer do norte, tem o CEO do Rio, que é o designer do norte também, né? Então, assim, a gente tem pessoas indígenas, tem a Daimolina, enfim, famosíssima, né? Produzindo, inclusive, em parceria com grandes marcas. Então, a gente tem, sim, né, um grupo grande de pessoas indígenas refletindo e produzindo. O Krenak não fala especificamente sobre moda, mas ele tem uma visão de mundo. Maurício Duarte, sim, obrigada por me aí. Tem uma visão de mundo muito interessante, né? Nessa perspectiva da gente abrir a cabeça, né? Então, ele é muito legal. E tem os designers indígenas, que vale a pena muito a gente conhecer, né? E tirar da cabeça que, né? Ai, design indígena é só aquele grafismo, tá, gente? Não é isso, né? Não é só isso. Os grafismos, eles cumprem uma função muito importante, mas a gente tem modelagem, a gente tem formas de tingir, tecnologias, né? De tingir, de tecer, de lidar com a roupa, que fora, né? Sei lá, nesse mundo urbanizado, a gente perdeu, né? A gente não tem Sim. acesso. Então, vale a pena conhecer. Ai, E o Ana, livro já é está chegando no final, nossa conversa. Quer fazer mais uma consideração final? Aí a gente sempre faz uma fotinho do nosso encontro aí. Quem puder abrir a câmera também. Eu queria te agradecer, viu, Ana, toda a generosidade aí, o seu tempo. Sei que é correria, né? Acabou de sair da semana Fashion Revolution. Deve estar exausta. Mas muito obrigada. Quem não segue ainda, conhecer o Instagram do Fashion Revolution, é fashion_red_Brasil. Então, a gente produz muito conteúdo sobre esse assunto, inclusive, decolonialidade na moda, debate racial na moda. Então, fica esse convite para todo mundo. De vez em quando vocês vão ver minha carinha lá, então a gente pode também seguir conversando por lá, se tiver ficado alguma dúvida, né? Me marca lá em alguma coisa que a gente pode, né? Eu sempre falo no encerramento das aulas da escola de moda decolonial que uma boa conversa, um bom debate, ele nunca acaba, né? Então, Não, assim, é só para dizer que essa conversa, ela começou aqui, né? foi só uma Mas ela fagulha, né? ficou, e aí, de repente, vocês estão em casa e fazem assim, meu Deus, aquilo que aquela mulher falou, como é mesmo, né? Que loucura, doida. E aí, né? A gente pode continuar conversando, né? Sim. É, Esse chat talvez aí o tá jeito mais cheio de fácil de referência, e depois também a gente pode repassar mais autores também. aí a gente, enfim, segue junto. Obrigadão, Ana. Vamos fazer nossa fotinho. A Tati vai fazer a fotinho agora. Foi? Foi, obrigada. Muito boa noite aí, Ana. Bom descanso. Boa Vai noite. para casa agora. Obrigadão, Foi viu? Boa ótimo. noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada Boa pela noite. aula, pelo encontro. Boa noite. Boa noite.